Se você quer se tornar um magistrado e ainda não sabe qual magistratura seguir, assista esse vídeo até o final. Muitas vezes as pessoas têm utilizado a palavra magistrado como sinônimo de juiz, o que em certa medida não está errado, mas também não está completamente certo. Na verdade, em Moçambique existem duas magistraturas. A primeira é a magistratura judicial, da qual fazem parte os juízes. E a outra é a magistratura do Ministério Público, integrada pelos procuradores. Então, tanto juízes quanto procuradores são magistrados, o que faz com que não seja certo utilizar a palavra magistrado como sinônimo de juiz. Tanto a magistratura judicial quanto a magistratura do Ministério Público fazem parte do sistema de administração de justiça moçambicano, mas a forma de atuação de cada uma dessas magistraturas é bem diferente da outra. E claro, existem particularidades em cada uma dessas magistraturas que faz com que cada candidato possa se ver mais na magistratura judicial do que na do Ministério Público, ou vice-versa. Uma das vantagens da magistratura judicial é a independência na sua atuação. O juiz formula a sua convicção com base na lei, com base na experiência e em outros critérios determinados por lei. Isso faz com que as decisões que o juiz toma em cada processo não possam ser alteradas no mesmo processo ou na mesma instância por outro juiz, ainda que esteja em categoria superior ao juiz que tomou aquela decisão. As decisões tomadas pelos juízes podem vir a alterar em sede de recurso, quando um tribunal superior apreciar aquela decisão e resolver alterá-la. Mas isso é noutra instância e não na mesma instância, o que faz com que, sim, as decisões dos juízes sejam tomadas com independência. Os juízes são os magistrados que têm o poder jurisdicional, o que significa que o poder de julgar conflitos, de dirimir litígios, é dado aos juízes. Todos os problemas que são submetidos ao tribunal para serem julgados são julgados pelo juiz, pelo magistrado judicial. O magistrado judicial aplica o direito ao caso em concreto. Então o juiz tem esse papel de aplicar a lei em cada causa, em cada processo que é submetido a si para julgamento. E no âmbito do julgamento, o juiz vai ter vários poderes, um dos quais é o poder de investigação. Esse poder de investigação dado ao juiz é um poder limitado. O juiz apenas vai investigar o que lhe for pedido ou até onde a sua competência lhe permitir julgar. E essa investigação vai no sentido de esclarecer alguns fatos que são submetidos à apreciação do juiz pelas partes envolvidas no litígio. O juiz pode ordenar que sejam realizadas algumas diligências de prova, mas tudo que tem a ver com aquilo que as partes trazem ao conhecimento do juiz para julgamento. Para além deste poder, o juiz tem outros. Por exemplo, o juiz pode ordenar a qualquer instituição pública ou mesmo privada a cooperar com a justiça, no sentido de fornecer alguma informação solicitada pelo tribunal ou mesmo praticar algum ato que seja útil ou necessário para algum processo. E toda instituição, quer pública ou privada, está obrigada a se subordinar ao tribunal neste quesito, sob pena de sofrer alguma penalidade pela desobediência. Mas claro, todo o poder do juiz é dado e limitado pela lei. O juiz não tem nem mais nem menos que o poder que a lei lhe dá para cada situação, para cada circunstância. Então o juiz, por mais poderes que tenha, ele não é um Deus. Tem várias limitações e diretrizes que vão guiar o modo de atuação deste mesmo poder. Lembram-se que eu disse que uma das vantagens da magistratura judicial é que os juízes atuam com independência quanto às decisões proferidas por si dentro dos processos? Na magistratura do Ministério Público isso não funciona bem assim, o que talvez seja uma desvantagem. A magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, o que significa que os procuradores se subordinam a outros procuradores que estejam em posição hierárquica superior a si. Os procuradores são os representantes da magistratura do Ministério Público e o Ministério Público é o representante do Estado. Então, os procuradores são os representantes dos interesses do Estado em juízo. Os procuradores são equiparados aos promotores de justiça em outros ordenamentos jurídicos. Em Moçambique temos procuradores. Esses procuradores instruem processos criminais, investigam o crime, o agente do crime, a responsabilidade penal que o agente do crime tem, e sempre que encontrarem indícios suficientes e provas bastantes de que certa pessoa cometeu um crime, os procuradores acusam aquela pessoa pela prática do crime em juízo.
Os procuradores, que são a representação do Ministério Público, são os que de fato exercem a ação penal. Então, a missão de começar processos criminais, o dever e o poder de começar processos criminais é incumbido aos procuradores, ao Ministério Público. Se um procurador está a instruir ou a investigar um crime, no final da instrução ou dessa investigação, ele terá que tomar uma decisão. Se ele tiver todos os elementos, provas, indícios suficientes de que certa pessoa cometeu um crime, ele poderá acusar aquela pessoa pela prática do crime em juízo. Mas se ao fim da instrução o procurador entender que aquela pessoa não pode ser responsabilizada porque se calhar a ação penal prescreveu, ou não há provas suficientes de que tal pessoa praticou o crime, ou mesmo conclui que existindo o crime foi praticado por outra pessoa, o procurador poderá arquivar aquele processo, arquivar aquela instrução. Isso é um dos poderes do magistrado do Ministério Público, é um dos poderes do procurador. Mas como disse no início, a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, o que faz com que os procuradores se subordinem aos procuradores que estão em posição hierárquica superior à sua posição. Então é possível que, ainda que ao fim da instrução o procurador decida pelo arquivamento do processo, um procurador que esteja num nível hierárquico superior àquele procurador que tomou o despacho de arquivamento decida em sentido diferente. Ao invés de arquivar o processo, acusar o arguido pela prática do crime em questão. Então a decisão tomada pelo primeiro procurador não servirá de nada. E essa é uma das diferenças mais significantes da magistratura do Ministério Público com a magistratura judicial. O procurador tem vários poderes, na verdade, e no âmbito da investigação de crimes ele trabalha com os seus braços, o CERNIC e os outros órgãos da polícia para investigar. O procurador emite ordens e esses serviços cumprem, realizam as diligências tomadas ou ordenadas pelo procurador. No final das contas, cada uma dessas magistraturas terá vantagens e também desvantagens. O seu modo de atuação será diferente, mas todas fazem parte do corpo da administração da justiça. Decidir se vai se tornar juiz ou procurador é uma decisão inteiramente sua. Se já teve alguma vocação em se tornar policial, acredito que a magistratura do Ministério Público se adeque mais a si. Se é uma pessoa fria, calculista, não muito emotiva, a magistratura judicial seria perfeita para si, porque essa é a postura que um juiz deve ter.